Glória a Deus, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Nesta noite, mais uma vez aqui estamos na presença de Deus. Eu quero dizer que é motivo de alegria, mais um culto de ensino, de estudo da palavra do Senhor. E nessa noite nós vamos abordar um tema que vai falar muito conosco, muito no nosso íntimo. Nessa noite nós vamos falar a palavra de Deus, negar a si mesmo, negar a si mesmo. Mas o que é negar a si mesmo? É difícil, né? É fácil você negar você mesmo? Não é fácil. É isso que vamos falar nesta noite. Glória a Deus. Vai dando o seu like aí, vai dando o seu joinha, para que a página possa continuar divulgando os nossos vídeos, o nosso estudo, o nosso ensino. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem foi que disse isso? Jesus. Jesus disse. Aleluia. Naquela época, se os discípulos quisessem seguir a ele, era para negar a sua cruz. E nessa noite nós vem trazer a mesma palavra que Jesus falou, que é a palavra dele não envelhece. Então nessa noite eu quero falar para você, se você quer seguir a Jesus, você tem que negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar as coisas do mundo. É negar as coisas que o mundo oferece. As coisas que são ilícitas. As coisas que não são boas. Que a Bíblia diz que para o homem, muitas das vezes, ele segue um caminho que ele acha que é bom. Mas no final é a morte. Então nessa noite, a missionária Ana vai estar lendo lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34, aonde está dizendo o que eu acabei de falar. Amém? Marcos 8, 34, o que está dizendo aí? E achando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, amados, queridos, irmãos, amigos, colegas, não é fácil essa palavra, né? É dura, né? É difícil você negar você mesmo, negar o seu próprio ego, negar muitas coisas para seguir a Jesus. Hoje está difícil a pessoa seguir a Jesus, porque as pessoas não querem negar a si mesmo. As pessoas não querem negar a si próprio. Eu sei que quando Jesus foi, aleluia, convocar os discípulos para fazer a obra dele aqui na terra, tinha um que o pai tinha acabado de falecer, e ele pediu somente um tempo para Jesus para ir lá enterrar, sepultar o seu pai. Jesus falou para ele bem assim, irmãos: deixa que os mortos enterrem os mortos, siga-me. Hoje está difícil, hein? Hoje as pessoas não estão seguindo mais Jesus. Hoje as pessoas estão seguindo a si próprio, seguindo o seu ego, seguindo o que ganha mais, né? Não está tendo compromisso com Deus. Não está tendo compromisso totalmente com Deus. Então, dura palavra é essa, negar a si mesmo. Essa palavra, pastora, ela vai bater no coração de muitos que não nega a si próprio, não nega o seu ego, não nega uma oferta, não nega um prato de manjar, não nega. E aí as coisas, aí a vida vai passando. E quando percebe,
já está tarde. Muito tarde. Amado, nós temos que ter um rendimento total na obra do Senhor. Temos que ter um rendimento total. O que é rendimento total? É nós doar totalmente a Deus. Nós sermos totalidade de Deus. É nós doar ao Senhor. Paz do Senhor, irmã Renata, Deus abençoa. Aqui no rendimento total, eu quero dizer que seguir Jesus começa renunciando nossa vontade. Seguir Jesus começa nós renunciarmos a nossa vontade. Renunciar o nosso eu. Isso é seguir Jesus. Irmão, Jesus, ele não pode estar em segundo, em terceiro, em quarto plano. Jesus, ele tem que estar em primeiro plano no nosso coração, nas nossas vidas. Então, renúncia é uma palavra difícil. Renuncia a si mesmo. Toma a minha cruz, diz Jesus, e siga-me. Porque eu creio, amados irmãos, irmã Renata, quando nós totalizamos, quando nós deixamos tudo para trás para seguir Jesus, as coisas começam a acontecer, né? E a missionária a pastora Ana vai estar lendo aqui em Marcos 8:34. De novo, Marcos 8:34. Leia aí, por favor. O que é rendimento total? O que é nós ser totalidade com Deus? Porque quando nós precisarmos, o Senhor está ali com as mãos abertas para nos atender. Leia aí, pastora, 8:34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Pode falar. Aleluias. Glória a Deus. Eu estava procurando aqui em Mateus. Antes do estudo, se eu conseguir achar, eu vou passar para vocês. Porque lá em Mateus, Mateus ele fala assim: se alguém quiser vir me seguir, negue a si mesmo e tome a sua cruz a cada dia. Né? Mateus acrescenta esse a cada dia. Então, o que Jesus quer dizer para mim e para você? Então, o pastor disse, negar a si mesmo. Não é só as coisas ruins que eu tenho que negar, né, pastor? Muitas das vezes, irmãos, o que a gente tem como visão de coisa boa, também tem que ser negado. E às vezes parece que é boa, né? Por quê? Porque quando Jesus fala negar-se a si mesmo, o que Jesus teve que fazer para vir caminhar conosco? Negou a sua divindade. A palavra do Senhor fala que ele se despiu da sua glória. Ele se abaixou no nível da humanidade, mas o Evangelho ainda nos fala que ele lavou os pés dos seus discípulos, nos mostrando como se deve fazer. Ou seja, o maior exemplo de negar-se a si mesmo veio de Jesus. E o que nós hoje temos que fazer para cumprir essa palavra na nossa vida? Não é só negar aquilo que é errado, não, aos nossos olhos. Não é só negar o pecado. Nós temos que entender que o pecado nos afasta de Deus. O pecado não afasta Deus de nós. O pecado afasta nós de Deus, porque Deus continua no mesmo lugar. Deus não mudou. Quem mudou foram nós. Quem mudou foi cada um de nós. Quem pecou fomos nós. Então, nós que nos afastamos de Deus. E o que Deus veio nos ensinar com esse exemplo de Jesus? Que nós temos que negar o quê? A nossa vontade. Nós temos que negar o quê? O nosso querer, muitas das vezes. Muitas das vezes, irmão, sabe o que eu vejo muito aí, pastor? Eu já conversava com a irmã. Eu vejo muito aí as mulheres, principalmente, com a mentira do feminismo, que é totalmente pagã.
Os homens muitas vezes falando assim, eu me perdi, eu não sei onde eu estou. Isso é uma mentira do maligno, por quê? Quem é você, minha irmã? Quem sou eu? Aonde eu me encontro? Eu me encontro fazendo aquilo que Deus pediu para me fazer. Eu me encontro sendo esposa, eu me encontro sendo mãe, eu me encontro sendo serva. Então nós temos que voltar o nosso pensamento para essa realidade. Que nós temos que negar sim todos os dias a nós mesmos, a nossa vontade. A irmã como mãe criou tantos filhos. Quantas das vezes a senhora quis ficar sentada ou descansar, ter um tempo para a senhora, mas a senhora nega aquilo. Estou dando um exemplo simples. A gente nega isso para servir o esposo, para servir os filhos, para servir o irmão ou a irmã. Quantas vezes, às vezes a gente não quer atender uma pessoa, não quer falar com alguém, mas a gente vem e nega a si mesmo para poder atender, para poder ajudar, para poder servir. Porque é isso que o cristão é chamado, pastor, com essa palavra. Amém, glória a Deus. A servir. Aleluia. A servir, Cruz. em nome de Jesus. Cruz. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. O que é cruz? Cruz, amados, aleluia. Jesus carregou uma cruz. Só que aquela cruz de madeira, ela não foi tão pesada quanto o nosso pecado. Porque nós estava destituído da glória de Deus. Nós estava, irmão, não tinha remédio para a humanidade. E Jesus carregou aquela cruz. Jesus carregou o pecado de todos nós. Jesus carregou o sofrimento de todos nós. Jesus levou carregando aquela cruz pesada. É por isso que a cruz nossa tem que ser diária, irmão. Nós temos que levar essa cruz. Nós temos que levar essa cruz. Não que você vai levar a cruz do sofrimento. A cruz não é sofrimento. Viu, pastora? Tem muitos que pensam, irmã Renata, que a cruz é sofrimento. Viu, irmão Virso? A cruz não é sofrimento. A cruz é salvação. A cruz é libertação. A cruz é nós saber para onde nós vamos. A cruz é nós saber que se hoje nós fechar os olhos, nós sabemos para onde nós vamos. Então a cruz não é pesada. A cruz não é sofrimento. A cruz é leve. Então, que nessa noite, pastora, nós possamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Porque para Jesus não foi fácil, irmão. Jesus morreu por causa de mim, por causa de você. Ele não precisava. É como a pastora disse, ele renunciou à sua glória. Ele deixou, ele despiu das suas vestes reais e veio aqui para nos salvar. Então, a cruz não é um sofrimento aleatório, mas um compromisso contínuo com Cristo. Viu, pastora? A cruz é um compromisso contínuo com Cristo. A cruz não é sofrimento, a cruz é salvação, a cruz é libertação. Então nessa noite, amados e queridos irmãos, vamos tomar nossa cruz e vamos seguir Jesus. Vamos seguir a pisada dos mestres, porque o mestre, aleluia, quando nós sigamos a ele, os irmãos podem ver que quando, aleluia, aqueles discípulos estavam naquele barco lá no meio daquela tempestade, o barco ia afundar, o Jesus nem ali estava, mas eles estavam seguindo a Jesus, eles tinham tomado a cruz de Jesus. Quando Jesus aparece, aleluia, Jesus apareceu, foi para libertar, para salvar eles, para acalmar o vento. E nesta noite, aleluia, se nós fazermos a mesma coisa que os discípulos faziam, missionária Ana, nós podemos acalmar o vento nas nossas vidas. É seguindo a Jesus, é carregando a cruz de Jesus, é fazendo a obra de Deus. E nós sabemos, irmãos, aleluia, nós sabemos quando nós estamos cheios e nós sabemos quando nós estamos vazios. Irmão, eu sei quando eu estou vazio. E eu sei também quando eu estou cheio. Porque quando eu estou vazio, irmã, eu não estou buscando a presença de Deus da maneira que é. Eu não estou lendo, eu não estou jejuando, eu não estou orando, eu não estou evangelizando, eu não estou pregando a palavra. Aí eu me sinto vazio. Mas quando eu estou fazendo, pastora, viu, irmã, todas essas coisas, eu me sinto cheio. Porque eu tenho certeza que manifestar um demônio
pela palavra e pelo depósito que eu tenho com Deus, viu, pastora? Ele vai ter que sair. Ele vai ser repreendido. Mas quando nós estamos vazios, irmão, nós não conseguimos. Não é verdade? E se aparecer uma pessoa manifestada na minha frente, na sua frente, o que nós vamos fazer? Não é verdade? A pastora Ana vai estar lendo aqui Lucas 9:23. Lucas 9:23. Vamos lá ver o que a Bíblia está dizendo nessa noite para nós sobre a cruz. Lucas 9:23. Em voz alta, pastora Ana, por favor. Eu tinha falado que eu estava procurando... eu estava procurando errado. Estava procurando em Mateus o que a palavra vai dizer agora. Essa palavra Lucas fala muito completo. É 23, né? Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O que a senhora entendeu, pastora, nesse versículo aí? Então, irmãos, o que Jesus quer nos ensinar nessa noite? Quando eu aceito Cristo, eu tenho que aceitar Ele dia a dia. O que é aceitar Jesus? Dia a dia. O que o apóstolo Lucas, ele está dizendo aqui? Que todos os dias, não é um dia. Tem gente que pensa assim, eu faço hoje. Não, irmãos, é todo dia. Porque enquanto nós estivermos na terra, nós vamos ter que fazer renúncias, nós vamos ter que fazer escolhas, nós vamos ter que escolher. Porque a palavra do Senhor também fala: não podeis servir a dois senhores, ou odiar a um e amar a outro. Então o Senhor é bem categórico. Ele nos mostrou que é possível. É possível se anular completamente. É fácil? Não, não é fácil. Mas Jesus mostrou que é possível. É possível fazer a vontade do Pai sempre. Por mais que doa em nós, por mais que soframos. Por isso que Jesus fala todos os dias. Glória a Deus. Eu e Cristo. Viu, irmãos? Eu e Cristo. Eu e Cristo. Irmã Renata. Eu e Cristo. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero dizer que a vida cristã não é troca. Deixamos o nosso eu no trono. Nós temos que deixar o nosso eu. Eu posso. Eu garanto. Eu sei. Nós temos que deixar o nosso eu no trono. E nós temos que colocar Jesus em primeiro lugar. Irmãos, quando nós queremos, viu, pastora? Quando nós queremos fazer com as nossas próprias forças, quando nós queremos fazer com a força dos nossos braços, igreja, irmãos, irmãs, nós não vamos conseguir nada, vai dar tudo errado. Irmão, nós não vamos parar de falar. Quando nós colocamos o nosso eu na frente, quando nós colocamos a força dos nossos braços na frente de tudo que vamos fazer, pode ter certeza, não vai dar certo. Nós vamos, irmão, entrar em conflito com nós mesmos. Nós vamos entrar em situação que muitas das vezes a gente acaba ficando oprimido, oprimida, depressivo, depressiva. Porque nós queremos, irmão, resolver do jeito que nós achamos que tem que resolver. E nós não colocamos, viu, pastora? Não colocamos Jesus adiante, Deus não é adiante. Eu quero dizer para você nessa noite que se pela manhã, toda manhã você levantar e dizer assim: eu coloco neste dia Jesus diante de mim. Jesus vai adiante de mim, resolvendo a minha situação. Está lá em Provérbios 16:3, se não me falha a memória. Todas as manhãs, coloca Jesus na sua frente, para que as coisas venham acontecer de maneira certa, de maneira correta, né? Então, eu e Cristo, vamos deixar o nosso eu, vamos colocar Jesus. Lá em João 3,30, a pastora vai estar lendo João 3,30. João 3,30.
irmã Renata. Todas as vezes, irmãos, que nós fazemos as coisas por impulso, nós vamos, às vezes, se arrebentar. João 3,30. Lê lá, por favor. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha bem, amados. Cada dia, convenhamos que Jesus cresça no nosso coração. Que Jesus cresça na nossa vida. Que Jesus cresça na nossa casa. Que Jesus toma um lugarzinho ali na nossa casa, no nosso ambiente, aonde nós descansamos, onde nós repousamos, no nosso quarto. Jesus tem que ter essa prioridade para que as coisas, aleluia, para que os nossos corações, a nossa mente tenha paz, tenha alegria, para que nós possamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e ter conforto. Então, nós temos que largar o eu no trono, deixa o eu para lá e vamos colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Renunciar, pastora, renunciar, irmãs, irmãos, é propósito. Nós não conseguimos ou não consigamos renunciar da noite para o dia. Nós temos que lutar contra o nosso próprio corpo. Isso que é a cada porque nosso corpo, irmão, a nossa carne, pastora, ela pede as coisas daqui, a nossa carne quer as coisas daqui, a nossa carne muitas das vezes quer as coisas erradas, a nossa carne muitas das vezes quer as coisas ruins, o nosso pensamento muitas das vezes pensa coisa que só Deus pode, só Deus ouve, só Deus escuta, só Deus sabe o que nós falamos, o diabo entende, o diabo ouve, mas o que nós pensa Deus sabe. Se nós, aleluia, pensar coisas ruins, coisas não boas, e nós não repreender, as coisas vai ficar ruim, as coisas vai ficar de mal a pior. Então, renunciar é propósito. É como a pastora disse, a missionária Ana disse, todo dia nós temos que renunciar a nossa própria carne, o nosso próprio eu. Eu até acrescento que a todo instante a gente tem que fazer uma escolha. Todo instante. Então, amado, renunciar é propósito. Abrimos mãos de coisas que nos afasta da vontade de Deus. Olha bem que coisa tremenda, irmão. Renunciar a propósito é nós abrir mão. Viu, amados? Irmã Renata, é abrir mão de coisas que nos afasta da vontade de Deus, que nos afasta, pastora, do propósito de Deus. Então nós temos que renunciar. Eu falo, irmãos, que cada um é cada um, mas nós temos que ter essa fé, nós temos que criar essa fé. Eu, no trabalho mesmo anterior, eu fui oferecido um trabalho das 2 às 11, eu não aceitei. Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar na minha vida. E eu tenho esposa, eu tenho casa, eu tenho filha pequena, e eu, pela fé, pela misericórdia de Deus, não que eu sou maior, não. Eu sou pequenininho demais. Eu renunciei, mas crendo que Deus ia preparar algo melhor para mim. Não estou dizendo para você fazer a mesma coisa, mas estou dizendo que nós temos que exercitar a nossa fé. Então, abrimos mãos das coisas que nos afastam da vontade de Deus. Irmão, se nós não abrir a mão de coisas que afastam nós da vontade de Deus, nós vamos estar tropeçando, pastora. E o que Paulo fala, né, pastor? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tem muito lugar, irmão, que não cabe o cristão. Que não te cabe, cabe qualquer um, menos você. Mesa de bar te cabe. Junto com quem fofoca, com quem fala mal, com quem calonia. Por mais que você ame, não te cabe perto. O Senhor disse que nós temos que amar. Amar a todos. Mas nós não podemos, a palavra também fala, né, pastor, que nós não podemos sentar na mesa do escarnecedor. Se eu estou numa empresa, se eu sei que aquele grupo é um grupo que vive falando mal, que vive caluniando, para que eu vou estar perto? Olha, irmãos, até da nossa família, muitas das vezes, que a gente ama tanto,
que a gente tem tanto carinho, Exatamente. a gente tem que apartar. Por Nós quê? não podemos Porque aceitar. cada um faz a sua escolha. Eu não posso forçar ninguém a receber Cristo, a aceitar Cristo, mas também ninguém pode me forçar a engolir o contrário. Se você é crente de verdade, se você é temente a Deus, por isso que a palavra vem para nós nessa noite, negar-se a si mesmo. Eu não posso engolir o que o povo quer me dar, o que o mundo quer me dar, o que o governo quer me dar, seja lá quem for. O que eu tenho que engolir, o que eu e você temos que engolir é a palavra de Deus e os seus mandamentos. E é fácil? Não é fácil. Muitas das vezes nós ficamos só, né, pastor? Muitas vezes o preço de ser fiel a Deus é a solidão. Olha Jesus. Olha Jesus, irmãos. Começou com 72. Uma multidão de discípulos. Terminou com 12. Depois, no momento que ele mais precisou na sua agonia, tinha 3. E na cruz ficou só um e sua mãe. E ele foi para o sepulcro e lá ele ficou só. Então, muitas das vezes, irmãos, nós vamos nos sentir só por isso. Porque o mundo não nos cabe. Exatamente. Você sabe por quê, igreja? Porque, ó, eu sou experiência própria. Na minha casa, é eu, minha esposa e minha filha. E o meu filho. Dificilmente alguém vem aqui na nossa casa. Dificilmente. A não ser os irmãos que está conosco na igreja, os irmãos da igreja. Muito difícil também. Por quê? Porque a nossa família não vem na nossa casa. A maioria afastam da gente, afasta de nós, quando nós renunciamos tudo. Quando nós renunciamos o nosso eu, o nosso ego. Aí nós começamos a perceber que a gente está só. Só entre aspas. Porque nós estamos com Cristo. Por quê, irmão? Por que a nossa família afasta de nós? Porque eles não querem a mesma crença, eles não querem seguir o que nós queremos seguir. Eles não querem afastar de coisas que agradam a eles. Eles não querem afastar de coisas que agradam a eles. É como diz, eu tenho a minha religião. A maioria diz, eu tenho minha religião. E religião não salva ninguém. A religião não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. Ele que morreu na cruz para salvar a humanidade. E a religião, o que ela significa? Eu vou falar para você hoje nessa noite, que muitas das vezes as pessoas não sabem. A senhora sabe o que significa religião, pastora? A religião significa religação com Deus. Religação com Deus. A religião é para religar a Deus. Só que ela não salva, dependendo da maneira que nós sigamos. Então, nós não podemos ser religioso. Nós não podemos ser frequentador de igreja. Nós temos que colocar Jesus no nosso coração. E fazer as coisas que ele fez. Obedecer a palavra dele. Renunciar a nós mesmos. Muitas das vezes negar a nossa vontade. Porque nós somos carne, irmão. Tem vezes que dá vontade, às vezes, de fazer outras coisas, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo toca, fala, ó, toca no nosso coração, pastora, você não pode fazer isso. Quando você está com o Espírito Santo, ele toca para você, ele impede você de fazer. Mas quando você não está, irmão, quando você não está no Espírito Santo, você senta na roda dos escarnecedores, você gosta de piadinha, você gosta de zombaria, você aceita pessoas que entram na tua casa, colocando até colocando os programas de televisão contrários à tua fé, coisas que não agradam ao próprio Deus, e a gente acaba aceitando, porque nós queremos agradar o homem, não a Deus. Então, em vez de agradar o homem, agradar o filho, agradar a filha, agradar o pai, agradar a mãe, vamos agradar a Deus. Irmãos, que fiquem bicudo. Irmãos, que afaste. Mas nós não podemos afastar da presença de Deus. Porque nós, para agradar muitas das vezes, pastor, o filho, a filha, o pai, a mãe, o irmão, nós deixamos, aleluia, às vezes colocar um programa que não condiz com Deus. Ah, mas não tem nada a ver, pastor. Tem a ver sim. A Bíblia diz não colocar coisas má diante dos teus olhos. A Bíblia diz isso. Então, quando nós colocamos coisas má, coisas não verdadeiras,
coisas hipócritas, hipocrisia diante dos nossos olhos, nós começamos a pecar. Consentir, né? Nós começamos a consentir. Nós começamos a denigrir a imagem de Cristo. E aí nós vamos afastando de Deus, pastora. E nós não vamos percebendo. Não estou dizendo que você não pode assistir programa. Pode sim, televisão. Mas você tem que saber o que você assiste. Você tem que saber o que entra dentro da tua casa. O que ouve, né? O que ouve. Porque eu vejo pessoas falando cristã que assistem filme de terror. Acrescenta o que na minha vida? Filme de terror, irmão, acrescenta o que na tua vida? Na minha não acrescenta nada. Eu não sei na tua. Então é coisas negativas. Você começa a trazer coisas negativas pro teu lar. E aí as coisas começam a dar errado. E você pergunta, oh meu Deus, por que tá acontecendo isso? Programa de fofoca também. Não me desce um crente ver programa de fofoca. Outra coisa é programa de fofoca, irmão. Venenosa. Sei lá, falar da vida dos outros. Ficar olhando a vida dos outros. Tem crente, tem cristão que diz que é crente, assiste fofocalizando. O que mais? A venenosa, irmão. É só falar mal da vida dos outros. E pra nós cristãos não cabe, irmão. Não cabe pra nós. É renúncia. É renúncia. É renúncia. Ah, pastor, mas então você está querendo que seja santo? Está querendo que eu seja santa? É santo no céu. Irmãos, a Bíblia diz que Deus vai vir buscar os santos. Os santos que eu quero dizer para você não é imagem de barro, não. Os santos que ele vai vir buscar são aqueles que teve um encontro com Jesus. Não é religião também, não. Não é igreja, não. Igreja vai ficar aí, templos. A Bíblia vai buscar os santos que confia e que teve um encontro com Jesus, que aceitou, renunciou às coisas mundanas. E quando cair, pede perdão para Deus, que Deus está com a mão estendida para nos ajudar. A missionária vai estar lendo aqui para nós encerrarmos. Irmã Renata, Deus te abençoe aí, filha. Vamos continuar nessa fé. Eu creio que devagarzinho a irmã vai conseguir chegar. A irmã vai conseguir conquistar aquilo que a irmã tanto almeja, que é para corrigir, é para começar a corrigir aquilo que não está certo, né? Louvado seja Deus. Lá em Filipenses capítulo 3, a missionária, a pastora Ana, vai estar lendo 7 e 8. Amada, eu falo pastora porque, como eu sou consagrada a pastora, eu chamo ela de pastora, porque a esposa do pastor é pastora. Não que existe pastora. Né? Não que existe pastora. Ministério feminino. Porque pastora que teve foi Raquel, foi pastora de ovelha. Foi pastora de ovelha. E lá no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus deixou uns para os pastores, outros para apóstolo, outros para mestre, outros para presbítero, outros para diácono. É masculino. Né? É masculino. Foi isso que Jesus deixou. Então, o feminino de pastor é pastora, não que a pastora é consagrada, a pastora toma a frente do trabalho. Não. Não é isso. Pastora Raquel, pastora de ovelha. No Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus deixou uns para apóstolo, pastores, diácono, mestre, enfim. Pode ler, pastor. Mas o que para mim... 7 e 8? 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha bem, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Filipenses 3, 7 e 8. Que quando ele achava que ele estava lucrando, o que ele fez? Ele considerou perda por causa de Cristo, irmão. Todo o conhecimento, né? Tudo que ele tinha adquirido naqueles anos todos. Olha bem, o apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, mas ele achava que era o certo. É por isso que quem sou eu para condenar você? Quem sou eu para condenar, irmão, se você está seguindo outras coisas? Porque o apóstolo Paulo seguia, ele achava que era certo. Ele foi mestre, ele estudou aos pés de Gamaliel. Então, para ele, Deus era a figura central. Aí ele perseguia os cristãos e matava, chicoteava. Aí aqui no Filipenses 3, 7, 8, ele diz
que quando ele achava que ele estava fazendo certo, ele estava fazendo errado. Então nós temos que tomar cuidado achando que muitas coisas que nós estamos fazendo, achando que é certa, e é errada perante Jesus Cristo, perante Deus, perante a palavra. Quando a gente faz a nossa vontade, né, em si já é uma afronta contra Deus, né? Então, o negar-se já começa aí, já não fazer o que quer mais. Exatamente. Né? Pode ler aí, pastora, 3, 7, 8, continua aí. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa... Tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha bem, peraí. O apóstolo Paulo só conheceu a sublimidade de Cristo, o Senhor, quando ele obedeceu a Cristo. Agora, se eu e você, irmã, não obedecer a Cristo, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nem no céu nós vamos chegar. Se é que nós vamos para o céu, né? Se é que nós vamos para o céu. Se nós não conseguimos obedecer nem a palavra que ficou aí, como que nós vamos obedecer a Cristo, né? Exatamente. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha que coisa tremenda, o apóstolo Paulo, irmã Renata, quando ele viu que tudo que ele fazia era errado, que tudo que ele fazia, ele estava enganado, achando que estava fazendo as coisas certas. Quando ele conheceu a Jesus Cristo, ele renunciou tudo que ele fazia por amor a Cristo. E o que aconteceu? Ele começou a ser perseguido, porque aqueles que viviam com ele, achando que o que ele fazia era verdade, começou a ser inimigo dele. Passou a ser inimigo do apóstolo Paulo. Então, amados, a palavra de Deus é muito fácil de entender. Só que muitas das vezes nós não queremos obedecer. Essa é a verdade. Porque quando nós obedecemos, mesmo sabemos que muitas das vezes nós vamos errar, mas nós temos que pedir perdão e levantar, nós sabemos que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Né, pastora? Pode dar a última palavra aí. Irmã Renata, fica com Deus, e todos aqueles que entraram nessa live aí, eu espero que não chateia, não fique amargurado, mas procure entender o que realmente nós estamos querendo falar através do Espírito Santo nessa noite. Eu quero só terminar, que eu acho que é bem claro, não vai precisar nem de eu acrescentar nada, todo mundo vai entender. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou ao causar dano a si mesmo. Então, o que vale a gente ganhar o mundo inteiro, se a gente não obedecer a Cristo? E a palavra do Senhor fala também, que nós possamos escutar aquela frase: vinde benditos do meu Pai, e que jamais os nossos ouvidos ouçam: afastai de mim, pois eu não vos conheço. Exatamente, viu, amados? E tem uma, fica com Deus também, irmã, Deus abençoa. E tem mais, olha para vocês ver, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amado, nós precisamos sim trabalhar, precisamos viver, precisamos sim, mas não adianta nada nós querer ganhar o mundo e nós perder a nossa alma e nós não ter paz. Então nessa noite, que o Espírito Santo fala melhor no seu coração. Fique com Deus, a nossa irmã Neide, Daniel e os demais irmãos, a irmã Renata, que entrou para ouvir mais um pouquinho da palavra de Deus. Amém?